Salve, salve família vascaína, sejam todos bem-vindos ao podcast do Maltino. Eu sou o Digão. Eu sou o Will. Eu sou o Marcelo. E hoje a gente tem nada mais, nada menos que Alex Evangelista aí para ser entrevistado, para ter aquela resenha massa. Vamos lá, Will, dá suas considerações iniciais. Finais não, estamos começando agora. Tá? Dá suas considerações iniciais aí. Dá boas-vindas ao nosso amigo aí também, Alex. Uma boa noite, né, Digão? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. E boa noite especial aí para o nosso Alex Evangelista aí. É um prazer. É a segunda vez que eu consigo ter uma resenha com essa pessoa aí. O Alex, muito gente boa. A outra vez foi lá no canal Império Vasco Forever. A gente fez uma entrevista lá com ele. Sempre muito solícito. E é sempre muito legal tá com o senhor, tá? É sempre uma honra muito grande. Vamos falar de Vasco. De respeito, tá? Eu sei que da idade, é só como respeito mesmo. É sempre muito bom, é sempre muito resenha. E pra gente iniciar, né? Começar do início. Alex, conta aí pra gente aí quando o pequeno Alex conheceu o Vasco, começou a gostar do Vasco, de família, como que foi a sua relação com o Vasco aí antes do profissional, né? Primeiro porque, na verdade, minha família toda é de flamenguista, né? Outro dia o meu tio veio almoçar aqui em casa, ele, porra, que desespero, né? A gente é flamenguista e você vascaíno. Eu falei, desespero de vocês, pô. E o que acontece é que, na verdade, na época, meu pai me uniformizava de Flamengo. Aí ele queria que eu fosse flamenguista, me obrigava, né? Me obrigava não, ele me dava algum presente se eu falasse a escalação do Flamengo, de 81 e tal. Aí chegou um momento que eu pedi a ele para ver o jogo do Flamengo contra o Vasco, era o que mais me interessava, porque era a única forma que eu tinha de ver o Vasco jogar. E aí, na época, tinha chamado, a torcida deles era Flá Coelho. Eu acho que é o pessoal de Coelho da Rocha. Meu pai ia com eles para lá. E aí o Roberto Dinamite foi bater uma falta. Maracanã em absoluto silêncio. O Roberto Dinamite foi bater uma falta e aí ele preparou a bola e tal. E eu já estava ansioso, meu pai me cutucando. Porra. E aí ele bateu a falta, bateu numa trave, passou debaixo da perna do Roberto Dinamite, passou debaixo da perna do Raul Plasma, bateu na outra trave e entrou. E eu comemorei sozinho. Só que eu era molequinho, né? Moleque novo. E aí ninguém se importou. Falaram com meu pai, deixa ele. Só que meu pai foi embora revoltado no dia. Dali em diante ele desistiu. E aí eu assumi a minha identidade de vascaíno. E aí, cara, em 97, 98, eu fiz estágio no Vasco. Era o meu sonho, né? Eu queria fazer estágio lá. Imagina que eu peguei aquele time, né? Aquele time dos sonhos, campeão brasileiro. 98, campeão da Libertadores. Eu estava outro dia jantando com o Ramon e a gente estava lembrando disso. Eu era, começando a minha carreira ali. E aí passou esse tempo, cara. Aí uma vez eu fui atender a Luciana Novaes, a vereadora do Rio de Janeiro, que tomou um tiro. Ela tomou um tiro na mandíbula, a bala entrou e o calor da bala aqueceu a medula lá atrás e aí ela ficou tetraplégica. E eu fui fazer esse tratamento com a equipe que estava fazendo a cirurgia dela. Fui convidado, eu estava recém-formado. E aí esse negócio, assim, difundiu muito, né, esse tratamento da Luciana Novaes. O sucesso do tratamento dela foi muito grande. A equipe do Christopher River, que foi o Superman americano, né, que caiu do cavalo e teve a mesma lesão que ela, estava vindo para copiar esse projeto que foi desenvolvido aqui para Luciana Novaes. E aí, cara, isso foi muito difundido. O Washington Rodrigues, que é da Rádio Tupi, não sei se vocês já ouviram falar. O Apolinho. O Apolinho, ele é muito amigo do Eurico, ele estava falando na entrevista, falou, aqui um grande vascaíno, e o Eurico Miranda falou assim, não, peraí, fez sucesso lá fora, tem que vir para cá para o Vasco. Aí ele me chamou para cuidar do Marcelinho Carioca. Aí, meus amigos, além da alegria que eu tive de entrar dentro do meu São Januário, como fisioterapeuta na época, eu tive o desprazer de ter uma recepção horrível na época, né? O médico da época foi o nosso ex-presidente aí, e aí ele não queria que eu entrasse, e, na verdade, ele não deixou eu entrar. E aí eu tratei o Marcelinho Carioca na minha clínica, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu foi que o Eurico Miranda disse, então vocês escolhem. Se ele não ficar, vocês têm que decidir. Ele tem que ficar, então vocês saem. E eles então saíram. Daí vocês sabem o amor que o ex-presidente tinha por mim, né?
Agora eu entendi, né? Agora eu entendi o real motivo. É uma dorzinha de cotovelo que o cara tinha, né, do passado. Então, falar nada desse cara não, que é até complicado. O Alex, praticamente, cara, você comentou aí do Eurico Miranda aí, praticamente todos os atletas que trabalhou com ele, por elogio, por defender o Vasco, né? Pelas atitudes. Eu queria saber como você conviveu também, como foi conviver esse convívio com o Eurico Miranda, cara. Cara, primeira coisa que eu gostaria de falar, eu fico muito triste quando um torcedor... É muito pouco, tá? Eu tenho 218 mil seguidores no meu Instagram. 218 mil seguidores. E assim, uma vez ou outra, um torcedor faz um xingamento, uma coisa que eu comento lá nos Instagrams do Vasco, alguém vem dar uma xingada, você, Eurico. Eu queria deixar claro para o torcedor do Vasco que ninguém é mais vascaíno ou menos vascaíno por gostar de determinadas pessoas, né? Quem apoia os amarelos não é menos vascaíno de quem apoia os roxos, nem tampouco quem apoia os brancos. Isso é o de menos. São opiniões diferentes que a gente deve, inclusive, respeitar. Então, eu gostaria de dizer para os vascaínos que é um ou outro, cara, assim, de 218 mil seguidores, meio fala alguma coisa, até para deixar isso muito claro, que às vezes a gente evidencia, né, uma coisa dessa, parece que eu estou sendo... Não, pelo contrário, o torcedor do Vasco me encontra na rua, conversa comigo, apoia, entende. E aí, sobre o Eurico Miranda, cara, as pessoas se confundem. Outro dia eu encontrei com o Pedrinho, eu faço musculação na academia que o Pedrinho faz. E aí o Pedrinho estava conversando comigo sobre isso, né? Não sei se ele me autoriza a falar, mas ele sabe a questão que nós, vascaínos, não podemos nos ofender porque pensamos diferente, né? E aí, o Eurico Miranda, para mim, continuo dizendo, o futebol brasileiro, ele começou a ficar engravatado. O que é engravatado? Os coxinhas estão tomando conta do futebol. E aí ficou muito mais científico do que propriamente dito o futebol de verdade. Eu não enxergo o futebol sem um presidente cartola. O cara que chega na CBF, cospe no chão e joga a cadeira para cima para resolver o problema do Vasco. Entendeu? Se for só o cara que pensa como administrador da Pirelli, ele está equivocado, porque a Pirelli, meu amigo, é uma empresa particular, privada, que não tem torcedor. Então, dentro do Vasco tem pressão do empresário, pressão do dirigente, pressão do jogador, pressão do torcedor. Então, para isso, eu vejo que o Eurico Miranda faz muita falta ao Vasco. Agora, para aqueles que já vão começar a me xingar, eu penso da seguinte maneira: eu nunca me isentei de falar para o presidente Eurico Miranda o que eu não concordava. E, por acaso, em nenhuma das vezes ele me criticou ou me condenou por isso. Eu subia na sala dele e falava, tá errado, o senhor tem que demitir o Celso Rotti. Os aspectos técnicos são tal, 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 tal. Na época era minha ingerência, né? Eu era o gerente científico e analisava todo o ponto de vista. Então, eu tinha o direito, e ele me dava esse direito de subir e reclamar. Ele ouvia ou não, ele é o presidente, né? Ele era o presidente. Então, para as pessoas que pensam, ele ouvia aqueles que ele confiava. E aí, para mim, meu amigo, vou falar para você, eu trabalhei com ele de 2003 a 2006 sem atraso em nenhum salário. Teve uma época lá que teve atraso de 6 meses, mas não foi só para mim, foi para todo mundo, mas eu recebi esses 6 meses atrasados. Em 2015 eu voltei, eu estava no Santos em 2014, estava com a caneta na mão para assinar o contrato. O presidente ganhou a eleição, Eurico Miranda, ele ligou para o presidente do Santos, que era o doutor Odílio, o Zinho estava na sala, o Zinho era gerente do Santos, e a palavra do presidente foi a seguinte, bota no Viva Voz, botou no Viva Voz e falou o seguinte, ele não vai assinar com o Santos, ele está vindo para o Vasco, quero que ele se apresente aqui amanhã, não quero ter problema com o senhor, doutor Odílio, Alex, não posso assinar com você, vai para o Vasco. Então, eu peguei o ônibus e vim para o Vasco para acertar meu contrato com ele. Ele disse para mim o seguinte, você não está vindo aqui para assinar a carteira. Você tem 2 semanas para me apresentar um projeto até o dia 1º de janeiro. Você me apresenta um projeto, depois que o projeto estiver apresentado, a gente vai conversar como vai acontecer e como vai ser teu salário. Foi assim a minha nova entrada no Vasco. Apresentei o projeto Capres.
né? Que, mais uma vez, vou deixar para vocês perguntarem, provavelmente devem ter muitas perguntas, e muitas pessoas pegaram os pontos errados que todo processo tem para atacar politicamente e, então, ganhar a eleição. Esse que foi o problema do projeto CAPES, inclusive. Vai, Marcelão. Silêncio. Opa, o Alex. Isso. Ficou preto a tela. Ficou preto E agora? Voltou. Alex, Vai lá, Marcelo. boa noite. Boa noite, Will. Boa noite, Digão. Boa noite, Alex. Prazer poder participar dessa bancada aqui, entrevistar você. Eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo aqui. Eu sou do Rio de Janeiro aqui, então já fiquei muito em Januário. E muito bacana aí, né? Assim, eu faço parte do teu Instagram também, já vi já alguns os vídeos que você faz no teu Instagram, é muito interessante, né? Você é uma referência aqui no nosso país, né? Nós no futebol, já fui no NBA, né? Até no tênis, vários esportes, né? É uma grande satisfação a gente que é vascaíno ter um profissional como você aí, e torcemos muito que você entre no Vasco lá e bote o seu projeto de novo para recuperar os nossos jogadores, né? E eu queria falar um pouquinho do passado. Na época, teve uma entrevista do Pet no Esporte Interativo, o Caio Juru. Aí ele falou que na época o Eurico falou assim: o Pet, conversa lá com o Alex Evangelista lá, conversa com ele para trazer ele para o Vasco. Isso aconteceu mesmo ou não? Nessa confusão toda que na época o médico não queria que eu fosse, ele precisava de um apoio dos atletas. Então, ele pegou o Petkovic, que foi enfermeiro de guerra no país dele, eu acho. E aí ele achava que o Pet, com a sua inteligência, podia tentar administrar isso. Aí o Pet foi conversar comigo lá. Entendeu? Então, eu mostrei meu projeto científico para o Pet. Na época, o médico dizia que o meu método era charlatanismo, que eu era um mentiroso. E aí, isso apareceu no Jornal Globo. Eu estou falando aqui que apareceu no Jornal Globo. E eu, nada mais, nada menos, me apresentei para o Petkovic. Ele chegou lá na minha clínica. Mostrei para ele os meus resultados catalogados. Naquela época, eu atendia atletas do Botafogo, a pedido do Bebeto de Freitas, não sei se vocês lembram dele, faleceu, né? Sim. Então, a pedido dele, eu tratava o Camacho, o Gilmar, zagueiro, né? Que é até marido da Aline Barros. O goleiro Jefferson, Max, né? O Max, inclusive, faleceu tem pouco tempo. Naquela época, eu atendia todos estes atletas e aí eu pude apresentar para ele meu projeto e aí ele entendeu, não, quero você no Vasco. E aí, então, foi quando eu comecei, realmente, assinei meu contrato, o primeiro contrato com o Vasco. E aí, imagina a alegria de um vascaíno assinando um contrato, né? Independente de ser torcedor ou não, tem um lado profissional que eu tenho que respeitar, né? De tal forma que eu fui campeão carioca em cima do... Ganhei do Vasco, ganhamos do Vasco, foi o Éder Luiz nessa época estava jogando muito. Mas, amigo, é aquela história, né? Eu sou um profissional e tenho que trazer o arroz e feijão para dentro de casa. Mas seria, para mim, muito mais prazeroso trabalhar no clube que eu amo, né? Comemorar o gol 2 vezes, né? Legal essa história. Eu lembro dessa história que o Pet falou que o Eurico falou assim: olha, Pet, você vai lá, mas eu não conheço nada da área. Dá seu jeito aí, você sabe falar, se vira aí, pesquisa. O Pet falou assim: tá bom, vai lá, resolva o meu problema, traz ele para cá. Eu achei aquilo interessante demais no jogo de futebol, pesquisar e trazer um profissional gabaritado como você. Achei aquilo. Tem tempo já que eu achei essa entrevista, não sei se foi em 2013 ou 2012, onde ficou na minha mente isso. Aí eu comecei a ouvir você em 2015 no Vasco. Eu falei, caramba, o Alex Evangelista, naquela entrevista do Pet, aí do Caprés. Aí é muito interessante, é muito legal mesmo. A gente, torcedor, olha só o futebol, né? Mas tem toda uma estrutura dentro do futebol. Então, é muito legal a gente conhecer a estrutura do futebol. É fascinante, é fascinante. Posso fazer outra pergunta aqui, Will e Digão? Pode, à vontade. Eu queria uma coisa interessante. Falo que os japoneses, eles são muito disciplinados. Sim. Tem diferença do jogador japonês, o jogador brasileiro, né? Quando você faz o seu trabalho do Caprés com os jogadores, é diferente? O jogador japonês se entrega mais do que o brasileiro? Só uma curiosidade. Como é que foi essa relação você no Japão?
A diferença ela é brutal, porque, na verdade, por exemplo, eu trabalhei 8 anos no Japão, né? Uhum. Então, trabalhei Sim. 7 anos no Kashima e 1 ano no Urawa Reds. É como se eu tivesse trabalhado 8 anos no Vasco, depois trabalhei 1 ano no Flamengo. E aí, meu amigo, a identidade com outro clube não adianta. Que eu sou vascaíno e sou caximense, né? Sou do Kashima. E aí, meu amigo, infelizmente não combina. E aí a gente não aguentou a pressão ficar lá muito tempo. Mas a diferença entre jogadores é muito grande. Só para você ter uma ideia, o meu zagueiro era professor de matemática universitário. O meu goleiro ia fazer faculdade de medicina. Então, é mais ou menos assim, é muito grande a diferença, inclusive cultural. Então, eu falava para os caras, tem que fazer gelo. Os caras marcavam reunião para eu explicar por que o gelo fazia bem. Eu tinha que dar uma aula para o cara de fisiologia, para o cara entender que o gelo naquele momento era bom. Mas aí é o seguinte, uma vez convencido, eles iam igual carneirinhos, entendeu? O jogador brasileiro ele é mais indisciplinado, ele tem um horário que ele quer ir embora, ele quer... Esse, inclusive, meu amigo, foi um grande problema que o Capris sofreu. Uma vez que a zona de conforto ela é muito melhor para qualquer pessoa. Então, o Alex Evangelista chegava às 5... Olha só, não quero dizer para você que eu trabalho mais que alguém ou menos que alguém, não é isso. Eu quero dizer para você o seguinte, eu cheguei no clube uma vez, 5h30 da manhã, cheguei 5 horas da manhã, 5h30 eu ainda estava sentado no portão. O presidente Eurico Miranda estava passando com o carro para ir para o portão 17, onde ele entrava. Ele me viu sentado lá, dentro do carro, esperando abrir o portão. E aí ele parou o carro e mandou o segurança perguntar, o que você está fazendo aqui? Ah, porque estou esperando abrir o portão. Eu já dei uma volta em São Januário, não vi ninguém e parece que não tem segurança. No dia seguinte, ele já me ligou e mandou, sobe, quero falar contigo. A partir de hoje, a segurança vai trabalhar 24 horas no Vasco, em todos os portões. Então, a hora que você chegar, vai ter gente para abrir o portão para você. Então, também essa é uma diferença de apoio de um presidente, né? Ele não queria nem saber se iam gostar ou não iam gostar. Ele é para fazer, vamos fazer. E aí, meu amigo, quando você começa a mexer na zona de conforto, por exemplo, eu queria chegar cedo para deixar as banheiras prontas, para deixar a área gourmet com toda a alimentação para o atleta antes do treino pronta. Fomos nós que levamos a área gourmet para o Vasco. Quando eu cheguei no Vasco, a área gourmet era um corredor que você tinha que você tinha que esperar um entrar para o outro sair, porque senão um ficava sarrando a bunda do outro, entendeu? Então, quer dizer, era um lugar inóspito, horrível. Era pão com mortadela e coxinha de galinha. Então, depois nós mudamos tudo isso com o objetivo, mas não era no Vasco, não. Nem é culpa de ninguém. Isso é a cultura do Brasil, era essa. Hoje que está todo mundo se cuidando muito mais. Mas lembro, inclusive, que nós implantamos esse modelo e aí surgiu o Flamengo. As pessoas se esquecem que o Flamengo hoje está colhendo frutos, mas se esquecem que em 2015 o Vasco, inclusive, sacaneava, que o Capes tinha no Vasco e eles não tinham nada. Eles atendiam, inclusive, numa mesa de plástico. E o Vasco atendendo com alta tecnologia. Né? E aí foi legal, porque o Vasco, mais uma vez, foi pioneiro. O Vasco é pioneiro sempre, em tudo, né? E aí o Palmeiras começou a fazer, o Santos começou a fazer, entre outros clubes começaram a copiar. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que quando nós montamos o Capres no Vasco, a ideia era da estrutura de trabalho. Esse foi um problema que a gente sofreu, porque para eu conseguir fazer funcionar, eu tinha que o meu preparador físico ficasse no clube até às 5 da tarde, minimamente 5 da tarde, porque eu saía às 10 da noite e a gente não conseguia. Sabe o que acontecia no Vasco? Acontecia assim, o preparador físico corria no supervisor para falar, olha só, eu estou debaixo da supervisão, não estou debaixo do Capres. Então diz que eu não vou ficar na reunião. Então, por ego, às vezes eu não conseguia marcar uma reunião porque eu não era o chefe imediato daquele cara. Inclusive, agora na campanha do Levin, foi montado um novo fluxograma para que toda a área de saúde ficasse debaixo de um departamento só, porque é impossível tu conseguir marcar uma reunião para fazer uma estratégia de treinamento para o dia seguinte. E aí você vai me perdoar, amigo. Preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos ganham muito bem no futebol. Sem contar que o futebol ajuda o cara aqui fora. E aí é muito ruim tu ouvir do cara que ele não tem tempo para ficar depois da hora, porque ele tem que ir para o consultório dele, então ele sai correndo. E o Alex começou a virar uma persona não grata. E aí, apoiado na política, que os amarelos me atacando, os verdes me atacando, sei lá mais quem me atacando, se arvoraram nisso e começaram a fazer uma imagem antipática do Alex. Quando eu batia de frente para um determinado momento, acontecer certas coisas, aí eu tive que encarar, inclusive, uma guerra para a segunda divisão, que eu bati de frente para o presidente demitir o Celso Roth,
Eu tive o apoio, inclusive, do Euriquim, de algumas outras pessoas, mas não conseguimos mandar a tempo. Tanto que, se a gente tivesse demitido um jogo antes, com o Jorginho, a gente teria salvado da segunda divisão, que foi um jogo fatídico, que o Jomar conseguiu tomar uma ultrapassagem, estava 50 metros atrás do cara, passou do Curitiba, passou por ele, chegou 20 metros na frente e fez o gol do Curitiba, o que aquele jogo, se tivesse terminado empatado, a gente não teria caído para a segunda divisão. E aí vou dizendo mais, que aí a gente foi tentando alinhar essas coisas, mas nem tudo era minha responsabilidade. E tudo caiu no meu colo, mas eu assumi essa responsabilidade, porque eu acredito naquilo que eu falo, sabia que podia ajudar, a minha experiência me direcionava para aquilo, e já que havíamos caído, não fugimos à responsabilidade, fomos bicampeões carioca, subimos para a primeira divisão e entregamos em 2017 o Clube de Regatas Vasco da Gama na Libertadores. Tudo com aquilo que a gente acreditava. Era só uma questão de processo para seguir e a gente alcançar pontos mais positivos, entenderam? E o Caprese estava indo para a base também, né? Tinha um projeto na base, não era? Tinha para a base já, estava começando, com muita dificuldade, questão do ego mais uma vez. Não foi eu que inventei, não quero dar o mérito. Colocamos também no Capres Paralímpico, que ninguém tinha, entendeu? Então, quer dizer, a gente estava evoluindo com muita dificuldade, sem dinheiro, mas estávamos evoluindo com todo o apoio do presidente. Bom. Certo. Alex, eu quero tirar um mito, né? Porque existem alguns mitos do futebol moderno. E eu acho que, como você já foi coordenador científico, você vai poder responder aí o que é mito, o que é verdade desse futebol moderno de hoje em dia. Dizem-se muito, quando o Antônio Melo voltou ao Vasco, na época do Lucha, ele botou a caixa de areia. Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer duas perguntas de uma vez. A caixa de areia hoje é ruim ou é boa, é inconclusivo? Isso realmente aí é um problema na fisiologia? E a segunda, para o senhor responder logo as duas de uma vez, é realmente a fisiologia o bicho-papão do futebol moderno? É por causa disso que hoje não existe mais batedor de falta, que treina 50, 100 bolas? É realmente a fisiologia o grande bicho-papão? Irmão, vou falar para você. Ou é o jogador? Eu já tô tão repetitivo nas lives que, assim, é cansativo. Outro dia o Rica Perrone estava discutindo comigo, assim, discutindo no bom sentido, né, sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar no Rica Perrone. Sim. A gente estava falando sobre isso. A gente não pode confundir o seguinte: a ciência tem que estar no futebol. Assim como está no atletismo, assim como está na Olimpíada. Em qualquer esporte de grande rendimento. Tem a ciência. Única coisa que não pode mudar é que futebol é esporte de rua. A gente não pode esquecer isso. Não pode perder o romance do futebol. Você está entendendo? Então, o que eu achava era o seguinte: o Capres servia para prevenir lesões, não para tirar de campo. O Nenê batia 277 faltas por dia. O que a gente fazia era dar suporte para ele não ficar com o adutor doendo. Isso é prevenção. Prevenção não é tirar o cara das faltas. Eu tinha jogadores rápidos. Eu tinha que fazer treinamento para que esses jogadores continuassem rápidos e não tirá-lo do campo. Porque para a fisiologia moderna é fácil. Você tira do campo, o cara não joga, não machuca, o torcedor elogia e diz que está perdendo. Nós temos um fisiologista ótimo. Ou ele está perdendo porque o Ramon trocou errado. É claro, é fácil botar na conta dos outros. É fácil. Agora, o fisiologista que tem criatividade para pegar e encarar esse calendário, preparar o jogador com 1, 2, 3, 4 lesões que seja, e a gente continua chamando de lesão zero, porque quanto menos lesões, mais tende a zero. Mas só vai ter menos lesões se tiver toda essa equipe trabalhando para machucar menos. E não adianta eu tirar o Nenê das faltas. É uma grande burrice. Quantas bolas vocês viram agora no gol do Botafogo? Quem botou a bola na cabeça do jogador? Nenê. Bola parada ganha jogo. Bola parada ganha jogo. E o mais importante, você tem que prevenir lesões. Agora, o que você me perguntou sobre a areia, é importante ressaltar, irmão, que a areia, assim como qualquer outro treinamento, é uma ferramenta. E aí você tem que... Aí entra a fisiologia. Estudar o melhor momento para usar essa ferramenta.
Não adianta você falar que se você usar isso sempre vai dar certo. Eu vou aproveitar essa pergunta para responder o seguinte: não existe fórmula para ser campeão. E aí, o grande erro é o profissional entrar no clube, o clube começa a ganhar jogos e ele começar a se promover porque está ganhando. Viu como eu sou bom? Agora está ganhando. Isso é mentira. Quem ganha jogo é jogador. Fisiologista não ganha jogo. Ele dá suporte. É como se eu dissesse que preparei o show do Michael Jackson e o Michael Jackson cantou pra caramba e eu falar que eu fiz ele cantar bem. Não, meu irmão. Eu preparei o show para ele. A mesma coisa é o jogador de futebol. Eu tenho que prepará-lo para que ele possa desenvolver tua técnica, para que ele possa desenvolver tua velocidade. Essa é a minha função. E tá tudo invertido. As pessoas se usam da ignorância do torcedor para se promover. Então não existe fórmula milagrosa. E vou mais longe, vou aproveitar a tua pergunta para um pouquinho mais longe. Não adianta continuar com o preceito de contratar certo. O gerente tal contratou, pô, esse cara é bom, antecipou. Não adianta, irmão. Tem que ter fluxograma de trabalho, tem que estar tudo ajustado. A fisiologia e o médico tem que andar alinhado. A nutricionista e o preparador físico tem que andar alinhado. Qual é o tipo de treino que vai ser dado? Tu traz um jogador que está jogando muito lá no Penapolense, chega no Vasco, pesa a camisa, porque a demanda no Vasco é muito maior. Treina-se no Vasco com mais velocidade, pelo menos espera-se isso. E aí o cara começa a sentir o peso, o cara não está preparado, o cara não se preparou para isso, não vai dar certo no Vasco. Então, meu amigo, não é só contratar, é preparar isso, um fluxograma diferente. O clube precisa saber que tem que ter um metabologista, tem um ortopedista esperando o cara romper o cruzado anterior para operar. Porra, aí já rompeu o cruzado, perdi o cara 8 meses. Não adianta, depois que rompe é um problema enorme. Tem gente que nem consegue voltar. E aí, meu amigo, é contar com a sorte, entendeu? E aí o que acontece? O importante é prevenir essa lesão e contratar um cara com histórico bom, entendeu? E juntar toda a equipe para preparar isso. Você tem lá um ortopedista, o ortopedista está esperando o cara romper o cruzado. Cadê o metabologista para dosar o sódio dele? Sódio é um eletrólito que está na tua corrente sanguínea, que isso pode aumentar ou diminuir tua capacidade de performance, piorar a tua frequência cardíaca, piorar a tua pressão arterial, e tudo isso mexe com a performance do atleta. E aí eu vou mais longe com vocês. Todo mundo dá Gatorade para os atletas assim, não, vamos hidratar. E vai para a televisão, tu vê logo os caras no campo para aparecer para a tia e para o avô que ele está na televisão. Ele não sabe nem por que está dando aquilo dali. Falo mesmo. Sabe por que não sabe? Porque ninguém dosou a quantidade de sódio. Ele é lotado de sódio. O cara está aumentando a concentração de sódio do atleta. Então, meu amigo, isso não pode interferir no futebol romântico, no futebol de rua, no futebol que a gente gosta, no futebol catimbeiro, no futebol que a gente gosta de ver. E não um futebol didático, né? Taticamente robotizado. A gente quer imitar a Alemanha. Porra, mas a gente não tem a força da Alemanha. Os caras têm 2 metros de altura, pô. Se a gente imitar a Alemanha, a gente vai perder. Eu quero ver eles imitarem a gente. Ver o Cristiano Ronaldo, ver o Ronaldo Fenômeno jogando livre, entendeu? Ver o rival do Ronaldinho Gaúcho. Isso que a gente quer ver. Aí, meu amigo, a gente não tem, porque virou artigo científico, virou universidade. Não pode isso, não pode aquilo. Eu não estou falando mal de colegas, não. Eu só acho que é errado, é meu ponto de vista. E eu procuraria um fluxograma diferente, que foi proposto, inclusive, pela chapa branca do Levenciano. Uma estrutura de saúde que realmente atendesse o Clube de Regatas Vasco da Gama. E vou ressaltar para vocês, hein? Futebol é saúde, gente. Futebol não é só um esporte. É saúde. Não adianta nada eu querer ser o camisa 10 do Vasco. Tem como? Nem tecnicamente, nem força eu tenho para isso. O Pelé não consegue jogar mais, porque não tem saúde mais para jogar. Então eu vou contratar um cara que não tem um nível de saúde adequado para um clube de Regatas Vasco da Gama? Então não adianta sair contratando e atender a demanda. O torcedor gosta do fulano, vamos trazer? Pô, não está servindo na China por quê? A China não quer? Só tem burro lá, ninguém quer. Não está servindo para o Palmeiras, vem para cá, que aqui de repente dá. Vai cobrir buraco, porque precisa, atende a demanda do Vasco momentaneamente, mas na verdade, meu querido, não vai fazer o que realmente deveria ter sido feito. Sentar, montar uma estratégia, escautear,
pegar o moleque de 18, 19 anos que está aparecendo lá na Penapolense, tem características físicas, características técnicas, sentar, olhar o cara e falar assim, bom, vai pro campo, treinador, agora é contigo. Se tu vai dar 2 toques, se tu vai dar velocidade, isso é problema teu. Depois eu corrijo o problema aqui com o tratamento, com o treinamento. Esse é o meu ponto de vista. Ô, Digão, antes de você falar, se alguém da diretoria do Vasco estiver assistindo, ó, o Alex Evangelista falou da Penapolense 2 vezes aí, ó, o garoto de 19 anos, ó. Passa, assiste aí, ó, a dica tá sendo dada, hein, ó, 19 anos Penapolense, hein? Abre o olho. E detalhe que o cara tá dando uma aula aqui, né, cara? É impressionante o conhecimento do Alex, né? E, Alex, vou fazer 2 perguntinhas aqui. A primeira, tem umas 2 semanas eu estava numa live, participando de uma live de um amigo, e um inscrito comentou sobre o Dedé, né, que vem de uma lesão e parece ser crônica, né? Uhum. E o mesmo pessoa comentou sobre o Ronaldo Fenômeno, sobre aquela lesão que ele teve, que ele ficou um tempo sem jogar. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: idade interfere? Por exemplo, o Ronaldo, quando sofreu a lesão, tinha 26. O Dedé hoje tem, se eu não me engano, tem 31, 32. Interfere? E a outra pergunta que eu quero fazer, cara, não é nesse meio, nesse aspecto de lesão. E sim, quero que você conta como que foi a emoção, cara, de ter participado de um título histórico no Brasil, que foi as Olimpíadas. Você estava naquele grupo lá, como que foi a sensação, o que você sentiu naquele jogo, naquele ano de Olimpíadas? Cara, a idade interfere, né? Totalmente. Eu vou fazer uma pergunta que provavelmente vai te responder. Você tem a mesma capacidade física de quando você tinha 17 anos? Não tem. Nunca terá. Entendeu? À medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo algumas valências, entendeu? Agora, também a gente precisa saber o seguinte: muita gente põe logo culpa no departamento médico, né? As pessoas atacam, e a gente tem que ficar calado, porque a gente recebe os ataques, e aí tem uma ética que a gente não pode passar o problema do atleta, né? De tal forma que algumas vezes fui atacado. Imagina, você consegue resolver o problema de 355 pessoas. Aí no 356 dá um problema, pronto, você já jogou tudo no lixo, porque nego começa a atacar. E não, eu considero que um dos melhores departamentos médicos do Brasil, sempre foi referência, é o do Cruzeiro. E aí muito se fala que o departamento médico teve culpa. Não, não teve culpa. Tem que olhar uma série de fatores que interferiram. Eu não posso falar sobre ele, sobre o Dedé, porque eu nunca olhei o joelho dele, nunca participei, não sei o que é. Mas, amigo, acho muito difícil, depois que altera, a partir de uma cirurgia, inclusive hoje, estou fazendo faculdade de medicina, né? Hoje fala-se muito na medicina que quanto menos abrir, melhor. Então, se você olhar o paciente, espera primeiro, só abre se você for o último recurso do mundo, porque depois que abre, nunca será a mesma coisa. Então, certeza absoluta que tem uma série de coisas que interferem na recuperação, né? Quantidade de massa muscular, os níveis de força, a artrose que o joelho já sofreu. Só para você ter uma ideia, cara. Se eu abrir o teu joelho agora e fizer um shave, limpar ali o teu joelho, nem mexer na estrutura do joelho, só fazer um shave, uma raspadinha, um negocinho ou outro, tirar a sujeira do líquido sinovial, limpar e fechar, você vai ter artrose. Tu imagina com uma cirurgia desse porte. E artrose, vocês sabem o que é, né? O joelho fica duro, porque ele perde cartilagem e perde mobilidade. E aí, meu amigo, não vai conseguir correr. Então, para mim, é uma coisa muito complexa, tem que olhar para saber e falar. Então, para mim, a idade interfere absolutamente. Quanto mais novo, mais fácil você recuperar o cara. Mas, por exemplo, o Éder Luiz, tu falou aí de outros, do Fenômeno, por ter sido muito conhecido, mas logo depois da cirurgia do Fenômeno, ele começou a ganhar peso, não sei se vocês repararam, começou a engordar, e a carreira dele encerrou rápido, né? Se você olhar pelo ponto de vista Cristiano Ronaldo, dos outros europeus, acabou a carreira dele muito cedo. E a gente também não pode deixar de citar que a questão de como o cara se cuida, né? De como o cara se cuida, né? Como é que ele procura para cuidar da sua saúde com a alimentação, a vida aqui fora é muito, né, requisitada, jogador de futebol, imagina. Então, isso aí interfere.
E aí é importante ressaltar que vocês não falaram do Éder Luiz. O Éder Luiz chegou no Vasco e o Vasco sofreria um prejuízo absurdo por ter que assumir aquela cirurgia que ele havia feito. E ele estava com um joelho enorme, globoso, e às vezes o torcedor nem sabe disso. Então a gente economizou os cofres do Vasco uma fortuna, porque o Vasco teria que indenizar o atleta por ele parar de jogar. Conseguimos colocá-lo no campo, né? Tem até aí no meu Instagram uma foto que mostra o antes e o depois de como ficou o joelho dele. Então a gente acredita que a equipe foi muito solícita nisso para poder ajudá-lo. Ele inclusive saiu de lá agradecendo muito por ele pelo menos ter uma vida saudável com a sua família. Com relação à Olimpíada, cara, a Olimpíada ninguém nunca mais tira isso de mim, né? Eu ganhei da Alemanha dentro do Maracanã, no Rio de Janeiro, na minha cidade, e a Olimpíada inédita. Então, meu amigo, se eu nunca mais trabalhar com futebol, eu já sou um cara realizado. Vamos ler um pouquinho as perguntas aqui. Marcelão, você lê aí pra gente? E é nosso grande amigo John Costa, lá do canal Mumuzinho da Colina. Boa noite, família. Aí, perguntando para você aqui, Alex, qual era o grande diferencial do Caprese? E aí, dando aqui parabéns para a live, né? Então, qual o diferencial do Caprese? A diferencial do Caprese, cara, é que a gente juntou uma série de profissionais que se reuniam todo dia para falar a mesma língua. Então, a gente varreu a vaidade de dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama e ninguém tinha uma razão absoluta. A razão era do grupo inteiro. A outra coisa que a gente leva como consideração, que o Caprese, ele conseguiu, por exemplo, fazer um time de 2015 com a idade de 34 anos de média, ganhar um campeonato carioca depois de 13 anos. O Caprese também teve um grande diferencial de conseguir colaborar com o time, manter o time em campo e ser bicampeão carioca e ficar 34 jogos invicto. Não sei se vocês lembram disso. O grande diferencial do Caprese também foi internacionalizar a marca. Está aqui atrás, ó, Golden State Warriors. Né? Eu entregar as camisas, a marca Vasco foi internacionalizada. A Honda Russell, ela procurou o Caprese para se cuidar, apesar de ter ido ver o jogo do Flamengo no dia seguinte, mas ela não sabe nem o que é isso. Na cabeça dela é esporte. Mas ela, na verdade, ela foi se tratar no Caprese. Grandes atletas vinham se tratar no Caprese. O Rafael Alcântara, o Rafinha do Barcelona, que agora está no Paris Saint-Germain, entre outros grandes atletas, vinham se tratar no Caprese. O que significava que o Vasco era uma referência nesse setor. E isso também era um marketing absolutamente favorável para o Vasco. A gente falava, inclusive, que era uma arapuca de craque. Por quê? A gente acreditava que, dessa forma, a gente começava a se aproximar de atletas para trazer atletas de renome para dentro do Vasco. Porque o atleta quer isso, ele quer ter segurança, ele quer saber que vai jogar, que não vai se machucar. Então, a gente achava dessa maneira. Então, para mim, o diferencial do Caprese era esse. Vamos lá. Nosso amigo Sérgio, debaixo da barreira. Show, Sérgio. Obrigado aí. Junto com a gente aqui no nosso canal aqui do podcast com o Esmaltino. Outra pergunta aqui, ó. Questão de ego. Qual o maior ego? Jogador de basquete norte-americano ou jogador brasileiro? Qual que... Jogador de basquete americano, o ego é muito inflado. 60 milhões de dólares ano, né, parceiro? O caminhão de dinheiro que eles ganham, meu amigo, eles podem fazer o que eles quiserem. Tem que ser vaidoso mesmo, porque... Mas é o seguinte... Os bichos são... Mas é o seguinte, eles são vaidosos, mas é impressionante, tá? Ninguém manda comer o certo. Uma vez eles me chamaram pra noite. Vamos pra noite, Alex? Eu falei, pô, noite? Vocês estão malucos? Tem jogo depois de amanhã. Vambora. Eu fui. Mas na cabeça deles, ir pra noite, eles foram pra um restaurante. Era tipo uma boate, um restaurante boate. Aí eles fizeram o pedido. Água mineral com gás, limão e salada. Caraca! 11 horas da noite, a gente tava se recolhendo pra ir embora. Eu até perguntei, vem cá, vocês não vêm nem com segurança? Ele falou assim, quem é maior que a gente, Alex? Boa resposta. Vamos para outra pergunta. Tive a honra de conviver com essas estrelas. Livingston, Barnes,
Ô, Alex, você conviveu também com o futebol americano? Lá na época dos Estados Unidos, quando você estava trabalhando? Só um amigo meu que é fisioterapeuta lá, no Panthers. Carolina Panthers. Eu gosto de futebol americano, acho muito interessante. Também acho também. Próxima pergunta aí, Digão. Não, calma aí, vamos para mais essa aqui do John aqui, que foi bacana. Nosso grande irmão aqui, John Costa. Vou pedir para você aqui, Alex. Ó, a fisiologia deveria ser consultada antes de uma contratação? Eu acho que não é só a fisiologia. Eu acho que tem que ter uma junta de profissionais com características diferentes para mais cabeças pensarem. Você não pode absolutamente contratar contando com a sorte. Entendeu? Então, eu acho que não é só a fisiologia que deve ser consultada. O médico, se ele tem alguma lesão crônica, que impede de jogar mais vezes, repetidas. O fisiologista para ver as características físicas. Não é isso? O psicólogo, às vezes o cara é fera, mas, pô, a gente teve o exemplo aí de um atleta, não posso citar nome, pô, jogou no São Paulo, foi multicampeão brasileiro, jogou no Cruzeiro, chegou no Vasco, não conseguiu jogar. O cara emocionalmente não entendia a torcida do Vasco. Isso acontece, amigo. Então você tem que ter uma opinião de um profissional que entende da área, não eu. Entendi. O Alex, vamos lá. Você mostrou aí a camisa aí do Curry aí. A gente vê que você já tratou de vários atletas no cenário mundial conhecido, só os top, né? Só a nata. Eu queria saber o seguinte, cara, se você teve algum atleta desse cenário aí que você tremeu na base quando conheceu ele, quando viu ele ali, você não acreditou que iria tratar do atleta. Cara, na verdade, eu ainda não estava acostumado com essas celebridades, né? E aí, o dia que o Derrick Rose veio na minha direção, que eles vieram jogar com o Chicago Bulls aqui, no Rio de Janeiro. E aí, isso foi em 2012. Aí, quando ele veio na minha direção, ali eu amarelei. Eu não sabia, eu falei, meu Deus, e aí? E aí o cara veio conversar comigo para tirar uma opinião sobre o joelho dele. Mas o cara mesmo que eu fiquei absolutamente emocionado foi o Kobe Bryant, que me mandou para São Paulo, me colocou numa suíte master lá, no Fasano, e aí eu fiquei lá esperando, o Leandrinho falou, Alex, já agora a pouco ele tá chegando aí. Mas até então eu tô acostumado e tal. Quando o cara entrou, é diferente. Eu falei, caramba, a que ponto eu cheguei profissionalmente? E o cara botou o braço em cima do meu, tem até essa foto ela é meu xodó, né? Ele jogou o braço em cima de mim assim, aí a festa inteira da Nike, ele ficou comigo rodando eu tirei foto pro mundo inteiro, né? Essa foto saiu do mundo inteiro. Que massa, cara. Deve ter tido, foi o êxtase, né, cara? Ali eu tive quase 1-5, quase que eu desmaio. Falei, caramba, não dá pra acreditar, porque tu tá até habituado, mas tu não tá acostumado, né? Quando eu encontrei... O inglês nem saía. Quando eu encontrei o Stephen Curry, eu já tava um pouco mais acostumado, entendeu? Eu já tava um pouco mais... Já estava ali encorpado no mundo da celebridade, já. Celebridades esportivas. Eu já estava um pouco mais acostumado e tal. Mas, cara, assim, para mim, a Ronda Rousey, quando eu... Pô, imagina, uma mulher que faz filme de Hollywood, era uma das maiores celebridades do esporte da atualidade naquela época. Tu imagina, eu entrar no quarto dela, na suíte dela, tinha um chefe fazendo comida. Além dela estar, né, bem à vontade, eu falei, pô, eu tô com a Honda no quarto dela, né, meu amigo? O Vascaíno conseguiu isso. Muito bem, cara, muito bem. Bacana, né? Essa história aí foi fenomenal, né, cara? Você tem mais alguma coisa para falar, Digão? Não, essa daí foi uma pergunta que ele respondeu e eu gostei muito da resposta. Cara, na verdade, vamos ser sinceros aqui, qualquer um aqui, o Alex, se tivesse visto ele, cara, ia estar tremendo na base. Aquele cara, o cara era bom mesmo. Ele fez com o esporte é algo surreal, né, cara? É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, porque foi da época do Alex lá no Vasco. Eu tenho muito na minha cabeça que o Paulinho foi o jogador da base mais completo
de força física, de trabalho mental e tudo mais, que subiu para o elenco profissional do Vasco, o Vasco conseguiu vender. E eu sei que o outro, logo em seguida, eu digo que é o Douglas Luiz. E os dois passaram no período ali que você estava no Vasco. Eu acho que você ainda viu o Douglas Luiz mais tempo do que o próprio Paulinho, se eu não me engano. Como que você vê isso? Porque, na minha visão, eu falo isso porque eu vejo que o Paulinho foi um jogador que já subiu e já era forte fisicamente, ele já tinha uma cabeça pensando em se tornar um grande jogador, ele já era um cara mais centrado. E eu vejo os outros jogadores da base que sobem do Vasco um pouco mais franzino, um pouco mais, só vou assinar meu contrato profissional aqui, comprar meu BMW, viver a vida, se eu não for para a Europa, não estou nem aí, já virei profissional, e isso acontece muito no elenco hoje. Eu queria saber de você que estava lá, se você também tem essa visão, e se você também concorda que o Paulinho era um pouco mais completo ali, já de mentalidade, de corpo físico, do que o Douglas Luiz, que foi a comparação assim, que eu tive um debate com outro amigo de resenha, de live, e a gente ficou comparando quem era mais completo e quem foi mais importante para o Vasco ali, e eu acho que o Paulinho era mais completo do que o Douglas Luiz. Qual que é a sua visão, Alex? Cara, sobre os dois? É muito difícil comparar um com o outro, são características diferentes. Mas eu acho o Douglas Luiz, inclusive foi uma aposta minha, porque num jogo que o Vasco ia fazer contra o Brasil de Pelotas, o Vasco não tinha um volante para jogar. O Diguinho estava machucado, Marcelo Matos estava machucado, o Jussier, que era o titular, estava machucado com cartão, não sei lá o quê, e aí apostaram no Douglas Luiz, e eu tinha falado com o Jorginho, é o melhor jogador da base. Completo, sério, personalidade, discutia com o Rodrigo zagueiro, de igual para igual, e aí mostrou para esse cara tem personalidade. O Paulinho era mais introvertido, o Paulinho era um pouco mais para dentro, na dele, mas com uma visão fora do comum. Ele já treinava com o personal dele, já tinha um treinamento fora. Mas, cara, não é só isso que completa um jogador, né? O jogador tem que nascer com um cara... Assim, vamos falar assim, pô, imagina, tu montar... O Vasco é um celeiro de craques, né? Mas eu penso ainda que o Paulinho é um baita de um jogador, tá na Europa. O Douglas Luiz é um baita de um jogador. Ele chamou a atenção do Pep Guardiola. E vai ser titular na seleção brasileira, na principal. O Douglas Luiz vai ser titular na seleção principal. Não tem como fugir disso. Só que o que eu quero dizer para vocês é que, mesmo assim, ainda nos faltam formar novos Felipes Coutinhos. Ainda nos faltam formar novos jogadores como Alex Teixeira. Ainda nos faltam formar novos jogadores como o Elton. Ainda nos faltam formar uma série de outros jogadores como Roberto Dinamite, como Edmundo, como Romário. Porque, na verdade, amigos, não é uma crítica a quem está trabalhando, pelo amor de Deus, é a minha maneira de pensar. E aí, claro, concordam ou não. O que eu quero dizer é que, ao invés de pensar em ser campeão sub-20, eu tenho que perder meu tempo formando jogadores. É legal se for campeão também, mas o torcedor tem que entender que essa competição, você vai ser campeão, se você foi campeão, você não teve tempo para treinar. Porque o número de jogos também é igual aqui no profissional. E aí o cara não treina. Ao invés de eu estar ganhando força com o cara, porte físico, eu estou treinando tática, e tática são 11. Quando eu jogo com os 11, eu jogo bem. Mas quando eu saio de lá dos 11 e vou entrar nos 11 do profissional, eu já não tenho o porte que preciso, que o futebol de hoje pede. Então, para mim, o futebol da base tem que ser pensado em ganhar força, igual o Barcelona faz. Um dos times que mais investe na base na Europa e que mais forma jogador na Europa. Show de bola. Marcelão? Eu ia perguntar, mais ou menos, acho que o Alex fez isso, me respondeu. Fazer uma pergunta para ele, até pela intensidade do futebol de hoje, se os clubes estão preparados, assim, faz uma preparação adequada para os jogadores, que existe uma coisa, você falou, a tática, mas existe a intensidade hoje. Eu acho que alguns jogadores hoje não são preparados adequadamente. Você vê isso um pouco no futebol? Ruim, porque... perdão. Não, por favor. O que acontece, cara? A intensidade hoje é o novo modelo de jogo. Porque, cara, é a mesma coisa que pensar.
se eu pegar aqui um grupo de moleque na rua e falar assim, vamos brincar de apostar a corrida, a gente fazia isso na infância, né? Pegava ele de sacanagem, ia de uma esquina a outra para ver quem era. Tu já sabia quem era o primeiro, a vida inteira foi assim, né? O primeiro já era aquele jogador lá, meu amigo lá, o Gasolina, que chegou a jogar na base do Vasco. Pô, o moleque era absurdamente veloz, ia na frente. O Ney, que jogou no Flamengo também, na época até era o filho do Erasmo Carlos, disputava posição com ele. Aí, na covardia, ele não jogou porque jogou o filho do Erasmo Carlos. E o moleque foi pro Londrina. Mas era um baita de um jogador, mas tinha velocidade. A gente ia disputar a corrida, a gente estava no meio da rua, eles já estavam lá na esquina. Então, o cara nasce com essa valência. O problema, cara, é quando a gente atrapalha esse cara. Ninguém fez o Thierry Henry ser um dos jogadores mais rápidos do mundo. Ele nasceu com aquilo. Ninguém fez o Usain Bolt ser um dos maiores corredores de 100 metros. Mentira, ele nasceu com aquilo. O problema é você não atrapalhar ele. Se eu começo a atrapalhar o jogador, ele com 25 anos, ao invés de estar treinado aquilo que ele tem, que é a velocidade, ele perde. Então eu tenho que ter um time rápido, mas eu não posso esquecer que esse cara rápido também tem que ter técnica, tem que saber dominar uma bola. Senão ele baixa a cabeça, sai correndo com a bola e passa da linha de fundo e tudo com a bola. Não sabe nem o que está fazendo, não pensa, não sabe tomar decisão. E tem uma outra coisa que aí a gente tem que se preocupar, que eu tenho feito muito com os atletas de vôlei de praia, que é a velocidade de reação. O que é velocidade de reação? O zagueiro lá vai quebrar a bola, ele quebrou a bola. Eu tenho que pensar primeiro que os outros e reagir primeiro que os outros. Isso é velocidade de reação. Às vezes eu penso primeiro, domino primeiro e saio na frente. O outro cara tem um pouco mais de velocidade, mas já está para trás, não pega mais. Até ele acelerar, já era. Então a gente tem que pensar nisso também. Então isso é treinável. Velocidade, intensidade, potência, força, isso é treinável. Mas como é que você treina isso? Tem que jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Tem que ter estratégia. E aí, pensando no que já está acontecendo com o time profissional atual, eu vou pensar primeiro, já são 10 anos que a gente está falando isso, hein? Já era para ter sido feito lá na base do Vasco. Esquece a competição do Campeonato Brasileiro. Esquece. Vamos lá, vamos competir, vamos fazer bonito. Se ganhar, maravilha. Mas nós não vamos abrir a mão da força, da velocidade, da intensidade. Você que tem que aprimorar. Tem que ensinar o atleta a ser educado fisicamente. E aí o que acontecia com Douglas Luiz, com Paulinho, com outros mais que já chegam preparados no profissional. Interessante. O Alex, é o seguinte, a gente tem uma brincadeira aqui no canal, só que antes de fazer essa brincadeira aí, que quem gosta de fazer essa pergunta é meu amigo Will, esse cara que está no meio aí entre a gente. A pergunta que eu não é nem uma pergunta, né, cara? É uma mensagem que você, se você estivesse lá no Vasco, que eu torço que um dia você volte o mais rápido possível, de passagem, uma mensagem que você daria para essa molecada da base aí, cara. Você tem, pela sua experiência, o que você falaria para eles aí? Cara, eu sempre falo sim, tá? Às vezes, cara, eu tenho uma sala de avaliação e às vezes vem alguns empresários e levam jogadores. Eu sempre falo para todos eles. Tem até atendido alguns, né? O Yuri do Flamengo, o Lázaro do Flamengo, Miguel do Fluminense. Eu sempre falo o seguinte. Em 2002, o Júnior, um volante do Vasco, não sei se vocês lembram dele, ele era a sensação do Brasil. Era o Júnior, volante do Vasco. Sim. E na época Fabiroso. eu falava, Júnior, se cuida, Júnior. Pô, tu é ele que lançou a camisa da seleção brasileira, da Copa do Mundo. Olha a moral que esse moleque tinha. Ele foi lançar a camisa da seleção para a Copa do Mundo de 2006. 2002, né? 2002. Lembro que ele jogou no profissional do Vasco, né? 2003, 2004, eu lembro dele. Esse Júnior, Alex, é o Júnior Coutinho? Não, um volante. Era um menino, um cabeça de área, volante. O Coutinho também era volante, por isso não, que eu pensei. O Coutinho morreu. Coutinho Sério? morreu agora. O Coutinho morreu. Morreu infartado, Mas aí o que eu quero dizer é que esse jogador era baita jogador. Eu lembro na época que o Romário falava, que isso, cara? É raro tu encontrar um volante com 1,90 m, esguio, forte, rápido, passe aprimorado, craque, Beckenbauer, amigo. Só que o cara não queria nada. E a gente falava. Aí uma vez a gente foi para Pinheiral, ele estava jogando no Bangu, ele veio me abraçar e chorar.
Ele, Alex, se eu tivesse escutado o teu conselho, hoje eu estava aqui encerrando minha carreira, rico, mas não te ouvi. Então, o que eu falo para os meninos da base isso é muito passageiro, entendeu? O jogador do Vasco, a gente fica tendencioso. O jogador de futebol profissional, ele não pode ser peão de obra, mas tem que ser muito trabalhador. Peão de obra não se alimenta bem, pega sol na hora errada. Infelizmente, o jogador de futebol ele tem que ser igual um peão, mas ter os confortos de um jogador de futebol. Bem tratado, dormir na hora certa. E o jogador de futebol, ele não é um popstar, não é um cantor, né? Um cantor milionário que vai lá cantar à noite, fica a noite toda, bebe cachaça e fica lá com a mulherada. Porque o jogador de futebol ele tem que ir para o campo e correr. Então, se o jogador de futebol não se cuidar, esquece. E a carreira do jogador de futebol ela é curta. É muito curta. Quando ele menos esperar, acabou e ele não sabe se juntou dinheiro ou não. Então, é importante, eu sempre falo para eles, mas a gente sempre passa a ser o pai chato, né? E às vezes você tem que segurar um pouquinho a onda. Essa é a minha mensagem para todos eles. Ô Alex, antes da gente ir para a brincadeira, eu queria que você respondesse só mais uma pergunta, que eu acho que vai ser até bom para desmistificar algumas pessoas que até atacaram o Capes nessa época aí. Na época que o Vasco contratou o Luiz Fabiano em 2017, você foi consultado como coordenador científico da época, você foi consultado, e se você deu aval ou você foi contra, sempre foi contra da contratação do Luiz Fabiano, que já sabia que tinha uma lesão crônica ali e não conseguiria tratar o jogador. Então, irmão, hoje é covarde da minha parte julgar ou falar mal de quem quis que fosse contratado, né? E aí é muito fácil eu me defender. Então eu sou o gênio, não erro nunca. Claro que eu já errei muito na minha vida. E pelo contrário, eu só cresci porque errei. Mas algumas contratações do Vasco, amigo, elas dependiam de... cara, vou falar, né? Tem empresário que quer. E aí, meu amigo, tu não vai contra. O dia que eu fui contra algumas, eu quase fui demitido. Porque tem um jogo do empresário. E o empresário, por acaso, me odeia. Não vou citar nome, mas me odeia. E não era para contratar alguns jogadores. Não estou falando do Luiz Fabiano em especial. O do Luiz Fabiano eu abracei junto. O presidente Alex, vai ser uma jogada de marketing, vamos trazer, você é bom, vai recuperar ele. Eu acreditei, mas eu já sabia que ele tinha uma lesão crônica e seria difícil, né? E a outra coisa também, né, meu irmão? Ele é um baita de um jogador, um homem muito leal, tentou de tudo, fez de tudo, um cara baita profissional. Mas, irmão, com a conta, com 100 milhões, é difícil tu se esforçar, né? É mais difícil. Eu vou lá como grama. Se falar que vai me dar 100 milhões, eu como grama, raspo a grama. A bola não entra mais nem por um decreto, meu irmão. Mas eu preciso, né? Ele não. Muito obrigado. O torcedor tem que saber que por trás tem um jogo muito forte de interesse de empresários. Então, fique esse alerta aí. Muito obrigado, Alex. Não era nem para falar em live. Primeiro, os outros clubes não me querem mais. Outro dia o Mário Bittencourt falou, não, o Alex é muito vascaíno, porque você vai fechando portas, né? Tu fala, porra. E a mesma coisa, agora há pouco o empresário vai escutar a live e vai lá, tá vendo? Não, corta, não bota não. Pô, fala muito. Só que eu falo a verdade, amigo. Tô cagando e andando. Mas obrigado agora a gente... Mais cedo ou mais tarde você vai estar com a camisa do Vasco aí de novo lá dentro do Vasco. Pode acreditar nisso, meu. Com certeza. A gente está aqui justamente para escutar todos os vascaínos e eu acho que essa pergunta era importante até porque muita gente bate no Capes justamente por causa do Luiz Fabiano e outros jogadores que não foram recuperados aí, porque achavam que o Capes era uma máquina assim, de fazer milagre. Eu sei que não é culpa dos jogadores, eram jogadores já acima da idade. Por isso, sabe onde foi o erro? Que o Eurico Miranda falou comigo? O Capes virou uma referência tão grande que um erro era inaceitável. Você tá entendendo? Então hoje, se tem 20 pessoas, rapaz, nego descobria que aquele lateral direito, que eu chamava ele de postura, eu esqueci o nome dele, foi depois pro Corumbá, é um jogador que jogava lá no Vasco, lá, ninguém nem sabia dele, ele era 25º reserva, não quer jogar, nego descobriu que ele estava no DM, e aí começou a bater porque ele estava no DM, então o Vasco virou o Capes virou uma referência tão grande que um erro era inaceitável,
E hoje tem 20 no DM, ninguém nem fala. Porque não tem mais essa responsabilidade. Entendeu? Sim. E agora... Isso que dá ser referência. Acerta 1000 vezes, mas quando erra uma... A vida é assim, né? Já a vida é assim. A vida é assim. Alex, agora para a gente finalizar aqui nessa resenha, porque você já tinha avisado que só poderia ficar 1 hora aqui com a gente tem uma brincadeira aqui, claro, você responde se você quiser, que é falar os 5 melhores jogadores que você viu, que aí com passagem, ou pela televisão, ou no estádio, ou na época que você trabalhava, e os 5 perninha de pau, assim, que você falava, nossa, isso daí eu não queria ver nunca no Vasco, e jogou lá. Cara, A gente faz essa brincadeira aí. Eu tive a honra de trabalhar com o Fábio Goleiro. Para mim, é acima da média. Na época, o Vasco tinha que ter dado a vida para esse cara ficar. Eu trabalhei com o Jorginho, lateral direito, no Vasco. Trabalhei com o Romário. Trabalhei com o Edmundo. Esses são, para mim, os melhores, né? Falta um para completar 5. E o Ramon Menezes, para mim, porque não ser um cara muito midiático, mas o cara com o pé na bola, ele era um absurdo para mim, entendeu? Eu ia pro campo ver esse cara fazer coisas mas ninguém divulgava, entendeu? Então, para mim, foram os 5 que eu trabalhei que eu admiro muito. Tô falando de Vasco, né? Eu já trabalhei com o Clarence Seedorf, mas eu não quero falar de Botafogo nem de Santos, né? Trabalhei com o Neymar também. Se eu for falar de seleção brasileira, eu vou falar de craques. Né? Aí apelou. Seleção brasileira apelou. Não, mas esses que eu falei, seleção todos foram para a seleção. Sim. Todos. Agora, perna de pau. Eu trabalhei. Perna de pau é foda. Agora vai se comprometer. Uma dica, fala os que já estão aposentados, que agora já não pega mal. Trabalhei com Índio, Mosquito. Nossa. Índio, Mosquito. E esses 2 aí era joia na base, tá? No profissional, que laxa, mano. Meu Deus do céu. Aslan. Esse daí era perseguido. A única coisa boa que o Aslan fez pelo Vasco foi pegar a Carol Nakamura, quando ele estava lá no Vasco. A única coisa que ele fez foi pra honrar o Vasco. Tá igualzinho o Marco Júnior, só foi pegar pouco. Né? Cara, assim, eu trabalhei no Vasco, eu trabalhei no Alex, mas não é só que você tenha trabalhado, não, que você já viu passar. Pode ser que você tenha visto quando você era criança. Não, quando você trabalhava o NASA. Falta um para fechar aí essa conta. Pô, perdemos o Mundial, mas tudo bem. Também. Hoje eu sou amigo do Clarence Seedorf, eu falo, Seedorf, eu te perdoo a facada nas costas. Porque se não fosse aquele teu lançamento por Raul, nada teria acontecido contra a gente. Mas enfim, tudo bem. O NASA. Tem outro perna de pau, cara. Tem um que é unanimidade. Tem um que é unanimidade, é sempre lembrado. Vasco 2006, Renato Gaúcho, final da Copa do Brasil. Aí, esse daí. O canal Força, aí, vou falar assim, o canal Força também, hein? Vocês também forçam no de papel. Você acredita que eu me senti mal naquele dia? Que o Vasco ia ser campeão da Copa do Brasil. O Renato Gaúcho me implorou para colocar o Valdir para jogar. O Valdir estava com problema no tornozelo. Sério? Eu que botei ele para jogar. Então a culpa é Meu sua. Deus. O Vasco não tinha atacante também, né? Tinha um problema, eu acho que não tinha atacante assim de referência, né? A gente se elenco, acho que não tinha um atacante. Era o Edilson. Se eu não me engano, 2006, o Valdirão, o terror ali, ó. Valdirão, finado Valdirão também, outro aí que já se foi. Foi. Mas vamos lembrar vamos fazer 6 pernas de pau. Muriqui também. Uai, também. Muriqui, esse era ruim, meu Deus do céu. Esse era ruim. E tem mais, tem o Tadic, que não tem como esquecer, goleiro que era o chofé do Pet. O cara era o motorista do Pet e goleiro do Vasco. Alex, a verdade é a seguinte, se a gente for ficar falando aqui, vai dar 3 times e com 4 reservas ainda cada time. 3 times? 3 times? Um campeonato aí, ó. 20 times aí, ó. Alex, muito obrigado.
pela sua presença aqui no canal, obrigado por ter aceitado, ter vindo aqui, se propôs, participou da brincadeira, conversou com a gente, falou um pouco da vida, falou da parte profissional. Se despede aí da rapaziada e desde já agradeço muito a sua vinda aqui. Você é uma pessoa fenomenal, um excelente profissional e um ilustre vascaíno aqui pra gente. Valeu, tamo junto. Tamo junto, cara. Eu quero agradecer o pessoal, pedir que o pessoal se esqueça de política e se una como vascaínos, né? Ninguém é melhor que ninguém como vascaíno. Todo mundo aqui quer o melhor pro Vasco. As opiniões são diferentes, mas a gente precisa respeitar o colega e, pelo contrário, a gente junto vai ficar mais forte, né? A ideia principal é essa. Eu tô sempre à disposição, eu gosto mesmo de me envolver. Foi uma decisão que eu tomei. Peço desculpa de estar saindo correndo, porque eu estudo pelo menos mais 12 horas por dia medicina. Resolvi que quero fazer a diferença na medicina. Então, estou estudando. Quando eu paro de estudar, parece que eu estou perdendo alguma coisa. E também deixar, para encerrar, vocês vão desligar, porque logo que eu falar, eu vou dar a notícia, acabou de ser julgado. O senhor Alexandre Campelo vai ter que se retratar, vai poder agora fazer lá as referências como judiciais, mas o juiz já julgou que eu estava absolutamente certo. Então, daqui a pouco essa notícia está sendo espalhada aí. Ótimo. Show de bola, cara. Show Ótimo, de bola. ótimo mesmo. Poxa, eu lembro. Desculpe, tá, mas foi uma covardia. Uma covardia. Eu, como vascaíno, é covardia. A gente conhece o seu trabalho. O vascaíno conhece. A torcida do Vasco é muito engajada. Assim, a sentença já está na internet. Então, agora eu lavei minha alma. O que eu falo para vocês é que eu me senti imundo. Foi triste para mim quando meu filho veio me cobrar. Pai, você falou tanto comigo que os valores são esses, e de repente você está sendo acusado. Onde tem fumaça, tem fogo. É triste. Meus colegas de sala me sacaneando que você roubou o Vasco. Isso para mim foi assim... mexeu muito com a minha honra. Eu fiquei mal durante muito tempo, porque eu sabia que isso levaria tempo até que isso fosse resolvido. Foi muito ruim para mim esse período. Agora, estou me sentindo honrado, vou esperar aí os processos seguirem, deve ter segunda instância, mas hoje foi provado que eu provei que não... E nem precisava provar. O ônus recai sobre a pessoa que acusa, mas está lá na sentença e eu estou muito feliz. Show de bola, cara. E uma coisa que eu falo Parabéns, pra você, Alex. uma coisa que eu falo pra você é o seguinte, Alex. O bem sempre vence, cara, e a verdade sempre vem à tona. Tá aí. Mais uma prova que o mundo deu essa volta toda para... Graças a Deus. Entendeu? E, cara, eu te agradeço mais uma vez. Eu, como fiquei enchendo o seu saco direto aí para você participar comigo. Cara, foi sensacional essa resenha com você. Você gostou da live? Gostou da resenha? É sempre um prazer falar com o vascaíno. A resenha fica boa. Melhor ainda depois de ganhar de 3-0 do Flamengo, eu zoando muito na faculdade. Aí que a alma fica tranquila, né, cara? É muito bom. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado aí. Volta para os seus estudos aí, que você vai calar a boca agora. Você vai calar a boca agora do pessoalzinho que falava que você não era médico, né? É verdade. É verdade. Médico, né? Tá aí. O caboclo está estudando para calar a boca de vocês também. Valeu, Alex. Obrigadão aí, cara. Alex. Marcelão, se despede aí. Pô, Alex, é um prazer, tá? Pô, a gente fazer essa entrevista com você aqui. A gente pode ter disso que o Vasco tem muito orgulho de você e torcemos muito que você volte ao Vasco, faça o seu trabalho, né? E o Vasco torna-se uma potência no futebol, né? Que o Vasco continua sendo gigante e tendo profissionais como você, o Vasco precisa de mais. E vamos torcer aí que você volte ao trabalho no Vasco lá e alavanca o nosso clube. Aí, Alex, isso aí é para você. Ó. Como é que é? Divulga algum curso que você ministra, por favor. Tá lá no meu Instagram, tem um curso agora rodando online, 3 em 1, prevenção de lesões, fazer uma propaganda para vocês aí, prevenção de lesões, um curso de postura, posturologia, postura a partir, biomecânica a partir do pé, ele é profissionalizante, você aprende a fazer palmilhas, que previne dores, e também um curso de eletroestimulação de corpo inteiro, tá lá, curso muito bom, a preço banana. E se falar que veio do podcast Cruz Maltino, você tem absolutamente nada de porcento de...
Ó, 15%? ó, 15% de desconto para quem falar que veio do podcast com os Maltino, galera. Aproveita. 15%. Mas é isso aí, Alex. Obrigadão aí. Obrigado, Marcelão. Obrigado, Will. Galera do chat aí. Sempre bom estar com vocês. Valeu, aí. galera. Tamo junto. Forte abraço a todos. Saudações.